Olá, preciosos do Pai. Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, em meio à natureza, para falar de um tema contundente, totalmente a ver com o lugar que eu estou aqui agora. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Pai colocou no meu coração, que vai ser de muita valia para a sua caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá. Queridos, eu sei que muitos de vocês têm dúvidas e às vezes se perguntam por que as coisas elas não acontecem, às vezes do jeito que a gente quer, por que tudo é tão difícil, por que a caminhada com Deus ela é cheia de tropeços, ela é cheia de desafios, ela é cheia de dilemas. E eu quero falar exatamente desse objetivo que nós temos. E eu sei que é muito difícil num mundo onde a propagação das mentiras do inimigo vem se espalhando e muitas profecias têm se cumprido já. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu vim falar aqui sobre aquilo que vai realmente fazer diferença na sua vida espiritual. Eu sei que muito se ensina sobre dogmas, sobre religiosidade, sobre formas e métodos. Porém, eu quero que vocês entendam que nada disso, desses métodos, sabe, dessas liturgias cegas, vai realmente fazer você chegar até o Pai, se encontrar com Ele, verdadeiramente chegar até o outro lado. Por quê? Porque isso não é sobre o lugar que você está, isso não é sobre a pessoa que está te discipulando, isso é sobre o quanto de dedicação e o quanto de entrega você coloca no seu relacionamento com Deus. O quanto você está disposto verdadeiramente a ir no relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas, elas começam cheias de fervor, elas começam cheias de entusiasmo, né? Como a própria palavra diz, aqueles que recebem a palavra do Senhor com alegria. Porém, quando vem os espinhos, quando vem as dificuldades, quando ele se depara com algo que o coloca frente a frente com a sua fraqueza, com aquilo que a pessoa renunciou há tanto tempo, muitas vezes ela retrocede, ela para de caminhar. Porque foi ensinado que o evangelho tem que ser fácil, tem que ser leve, só que as pessoas confundem a passagem que o próprio Cristo ensina, que o fardo dele é leve e que nós devemos trocar de fardo com ele. Tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, pegar esse fardo leve dele e trocar e dar o nosso fardo pesado para Cristo. Só que nós precisamos entender que na nossa caminhada tudo vai acontecer. Tudo que você não estava esperando. Porque não existe um roteiro, não existe um script a qual você tem que seguir. Você não sabe se amanhã ou depois você vai se enfraquecer, ou lá na frente algo vai acontecer com você que vai exigir de você mais fé do que você costumeiramente tem, vai exigir de você muito mais entrega. Porque quando nós nos entregamos para Deus, nós estamos cheios de fervor, cheio de entusiasmo, cheio de virtude, de força, de energia para gastar. Faz parte do primeiro amor, sentir tudo isso. Achar que consegue orar sem parar, orar sem cessar, não quer saber de mais nada do mundo. Isso é muito bonito, isso é muito louvável, isso é maravilhoso. Só que nós precisamos entender que essa chama, ela não pode apagar. Nós não podemos normalizar uma igreja fria. Nós não podemos normalizar uma igreja que não ora, uma igreja que não tem comunhão com Deus. Uma igreja que está acostumado com cultos totalmente mecanizados. Uma igreja que se acostumou em não ouvir a voz de Deus. Uma igreja que se acostumou em usar a própria palavra de Deus para benefício próprio.
para poder movimentar o rebanho ao seu bel prazer, para manipular as ovelhas. As pessoas se acostumaram com cultos vazios, vazios da verdade, vazios do verdadeiro evangelho, vazios da palavra de arrependimento genuíno, vazios de pregações que verdadeiramente têm parte com a palavra. Eu quero que você entenda que quando nós deixamos os princípios de lado, quando nós deixamos as raízes de lado, tudo se perde. As pessoas perguntam, como é possível fazer com que a chama não se apague? É só não parar de fazer. Tudo que você fez no passado para manter a chama acesa. A partir do momento que você para com aquilo que verdadeiramente vai te aproximar de Deus e vai te manter perto dele, tudo se dissipa. Porque tudo que está na superfície, ela tem que ter uma raiz primeiro. Antes de acontecer coisas maravilhosas externas, essas coisas precisam acontecer primeiro dentro da sua comunhão com Deus, no seu quarto, onde ninguém está vendo. Deus precisa ver, enxergar a verdade em você. Ele precisa enxergar sede no seu interior. Porque o inimigo já levantou muitos cantores que ele consagrou a letra para ele, para que aquela letra venha acessar diretamente a sexualidade da pessoa, trazer maldições, trazer satanismo e dentre tantas coisas terríveis. Então ele já vem levantando os dele. Mas eu quero saber quando que você vai parar de olhar para tudo isso e ser um canal de Deus. Entender que nada disso impressiona Deus. Deus quer saber o próximo que Ele pode levantar. O quanto você está disposto a condenar as obras das trevas, a ir contra tudo aquilo que não comunga com o reino de Deus, a ir contra tudo aquilo que não agrada ao Senhor, estar disposto a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Se todo mundo está correndo para um lado de cá, você vai correr para o lado de lá, porque na maioria das vezes Deus está do lado de lá, Ele não está do lado de cá. Deus não está muito nas multidões, naquilo que todo mundo está fazendo. Muitas vezes Ele está construindo coisas no secreto, que ninguém está vendo. Deus opera no silêncio. Ele não opera em manifestações visíveis. É por isso que você tem que se acostumar a estar sozinho. É por isso que você tem que se acostumar em vir num ambiente como esse, de natureza, para você verdadeiramente buscar a Deus, sem interrupções. Para você conseguir olhar para você e se enxergar, para poder enxergar a Deus. Deixar que Ele mostre o que está dentro de você e tudo aquilo que está dentro de você que precisa ser arrancado. Verdadeiramente você possa amar a Deus sem reservas. Porque enquanto estiver ego demais aí dentro, enquanto estiver dentro de você coisas mundanas, coisas do mundo, coisas que o inimigo criou, enquanto estiver dentro de você, aí borbulhando dentro de você, raízes diabólicas, sementes do inimigo, você não vai poder amar a Deus. Porque não se pode servir a dois senhores. Porque há de amar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e ao Deus deste século, ao qual muitas pessoas vêm se prostrando, a qual muitas pessoas dão seu tudo, tudo o que têm, achando que estão sendo inteligentes, achando que estão à frente das pessoas e na verdade elas estão atrasadas, elas não estão adiantadas. Porque se você pega atalho, ao invés de decidir caminhar com Deus e ser dependente dele, você não está adiantado, você está atrasado. Não existe atalho.
Ou você renuncia e procura gastar tempo com Deus, entender que Deus, Ele não é o seu banco. Ele não é o gerente do seu banco, para você pedir coisas para Ele como convém e depois fazer de conta que Ele nem existe. Deus é alguém para caminhar lado a lado, entender as causas do reino e viver por elas. Porque já tem muitos se levantando contra. Já tem muitos para fazer de serviço ao reino de Deus. Você quer ser mais um? Já tem muitos dizendo, Deus não liberta ninguém da homossexualidade, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Mas a minha pergunta é, o quanto essa pessoa foi disposta a ir pelo reino de Deus? Eu não estou dizendo que alguém é disposto a fazer pelo sistema evangélico. Você pode estar sendo fiel a um pastor, fiel a uma igreja, fiel a um local, mas você não entregou seu coração verdadeiramente para Cristo. Porque nós sabemos quando nós entregamos o nosso coração para Deus. Nós sabemos. Não adianta mentir, não adianta fingir. Nós sabemos e Deus sabe. Deus sabe quando você está se entregando verdadeiramente. Deus sabe quando você se arrependeu de verdade. Tem gente que se arrepende de boca. Aí não adianta nada. Deus conhece e reconhece o arrependimento genuíno. Ele sabe. Ele sabe discernir. Porque aquele que verdadeiramente está disposto a nascer de novo, ele não fica criando barreiras para o reino de Deus. Ele não cria barreiras para a sua própria libertação acontecer. Se entrega, ele entende que isso é algo entre ele e Deus e mais ninguém. Ninguém precisa saber da sua vida espiritual. Isso é algo entre você e Deus. Cristo já ensinou um modelo de relacionamento. É algo secreto, é entre você e Ele. As coisas que passam na sua vida devem ser algo velado, algo entre você e o Senhor. E você deixar que Ele trate de todas as suas questões. E não achar que um psicólogo vai resolver a sua questão. Remédios. Por mais que, no início, eu não estou aqui sendo contra qualquer atividade que promove a ajuda mental. Mas entenda que tudo isso é limitado. As respostas internas dentro de você, elas não são carnais, elas são espirituais. O vazio existencial que você sente, ele não é terreno. Ele não vai ser suprido por uma inteligência terrena. Porque é espiritual, você é um ser espiritual. O mundo nunca vai te satisfazer. Eu sei que é difícil. Eu sei que o reino de Deus é conquistado à força. A Bíblia diz que todos aqueles que usam de força se apoderam do reino de Deus. Isso quer dizer que você tem que verdadeiramente se dedicar. Não criar desculpas, não criar barreiras para o seu relacionamento com Deus. Entender que vai ter dias que você não vai querer ver ninguém. Você vai querer respostas, você vai querer se trancar num quarto com Deus até que Ele fale com você. Muitas pessoas desistem antes mesmo de começar. A sua caminhada com Deus não começa quando você entra numa igreja. Sabia disso? A sua caminhada com Deus começa quando você está disposto a se esvaziar, a entender o que Ele pensa de você e o que Ele quer de você. É quando você está disposto a ir mais a fundo, a ir mais além. Aí sim sua caminhada com Deus está começando. Porque não é os homens que determinam a sua intimidade com Deus. A Bíblia diz que Cristo andou na terra e a opinião de Deus, a opinião que Deus tinha sobre ele, era o nível que ele manifestava. Ele não precisava de ninguém para o aprová-lo. Ele já tinha a aprovação do próprio Deus, que estava sempre validando a sua estadia aqui na terra. Estava sempre reafirmando quem ele era. Não para Cristo, porque ele sabia.
mas para dar testemunho às pessoas ao redor, para que as pessoas soubessem, para que as pessoas que precisavam saber entendessem quem ele era, quem ele é. E é só Deus que pode validar se a sua comunhão ela é verdadeira ou não. Se você verdadeiramente caminha com Deus ou não. Sabe, Deus está cansado dessas desculpas que as pessoas dão. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas é tão difícil. Quando foi que Jesus disse que seria fácil? É por isso que ele disse: antes de você edificar algo, primeiro você senta e você calcula. Quanto vai custar? Se dá conta de fazer ou não. E isso cabe ao reino de Deus também. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a andar com ele. Mas a partir do momento que você decide, o pacote tem que vir completo. Você tem que estar disposto às renúncias que você vai precisar fazer, às pessoas que você vai precisar abrir mão, os lugares, até mesmo os evangélicos. Porque tem pessoas que não comungam com o reino de Deus. Falam do reino de Deus, mas não conhecem. Falar de alguém não quer dizer que você conhece esse alguém. Guarde isso no seu coração. Falar de Cristo não determina o seu relacionamento com Ele. Muitas pessoas falam muito de si mesmas e pouco de Cristo. É muito fácil dizer aquilo que Jesus fez. Eu quero ver você entender aquilo que Ele está fazendo. E aquilo que Ele quer fazer. Porque isso demanda tempo. Isso demanda relacionamento. Isso demanda dedicação. E essa palavra aqui não é para todos. Ah, mas fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E você? Quantas vezes você está disposto a cair e se levantar novamente? Porque a vida nossa não é sobre cair. É sobre quantas vezes você consegue e deseja e tem força para ficar de pé. Isso sim é o Evangelho. E essa é a palavra que eu quero deixar no coração de vocês. Se o justo cair 7 vezes o Senhor o levantará. E essa passagem, essa palavra que eu quero deixar aqui no coração de vocês. Amém. Para que vocês possam meditar e entender que se você quer realmente ter um encontro com Deus e se aprofundar no relacionamento com Ele, você precisa ter tempo com Ele. Você precisa dedicar tempo. E o tempo vai te aperfeiçoar. Amém? O tempo vai te trazer as respostas que você tanto busca. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o seu alvo, que é Cristo. Ele é o seu modelo. Amém? Que o Pai te abençoe poderosamente.